Vamos para um próximo assunto, então. Em um encontro fora da agenda oficial, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, prometeu a compra de 30 milhões de doses da Coronavac pelo triplo do preço negociado com o Instituto Butantan, que fabrica o imunizante. Um vídeo obtido pelo jornal Folha de São Paulo e confirmado aqui pela reportagem da Band News FM mostra o então titular da pasta em uma reunião com 4 representantes da empresa World Brands, sediada em Santa Catarina e que atua no ramo de comércio exterior. A gravação foi feita no gabinete do então secretário executivo da pasta, o coronel da reserva Elcio Franco, no dia 11 de março e está de posse da CPI da pandemia no Senado. No vídeo, o ministro Pazuello disse o seguinte: estamos aqui reunidos no Ministério da Saúde, recebendo uma comitiva liderada pelo John, uma comitiva que veio tratar da possibilidade de nós comprarmos 30 milhões de doses numa compra direta com o governo chinês, e já abre também uma nova possibilidade de termos mais doses e mais laboratórios que vamos tratar na semana que vem. Mas saímos daqui hoje já comemorando de entendimento assinado e com o compromisso do Ministério de celebrar no mais curto prazo um contrato para podermos receber essas 30 milhões de doses no mais curto prazo possível para atender a nossa população e conseguirmos controlar a pandemia que está tão grave no nosso país. Segundo a reportagem, a proposta da empresa previa cada dose da Coronavac por $28. À época, o governo brasileiro já havia anunciado a compra da mesma vacina por $10 a unidade fornecida pelo Butantan. Eduardo Pazuello, em seu depoimento na CPI da pandemia, ele, ao responder a uma pergunta do relator e ao rebater ali os demais senadores, ele falou que isso era uma questão de honestidade. E aí falou que o ministro da Saúde não negocia vacina. Quem negocia é o pessoal lá do baixo escalão. Ele falou com toda aquela arrogância típica de Eduardo Pazuello e querendo dar lição de moral no senador Renan Calheiros, relator da CPI da pandemia. Não que Renan Calheiros não precise de certas lições de moral, mas é que o general Eduardo Pazuello mostrou, agora com essa revelação e o que ele disse lá na CPI, que não tem moral para ficar dando esse tipo de lição, porque ele falou assim: o senhor deveria saber isso. Aí houve protesto dos senadores pela postura arrogante dele, em seguida ele falou: não, retiro isso que eu disse, mas mantenho, reafirmou que ele, como ministro da Saúde, não negocia vacina. É como se ele estivesse muito acima, entendeu? Ele está lá no pedestal, isso é coisa para o pessoal lá de baixo. Como se ele estivesse falando de uma negociação a respeito, sei lá, de um alimento, de algo que poderia ser trocado por alguma outra coisa, e não de vacinas durante uma crise sanitária em que a população brasileira, em boa parte, está morrendo. O primeiro-ministro israelense, ou seja, o governante do país, um cargo acima, aqui em termos de analogia, ao de ministro da Saúde, o Benjamin Netanyahu, ele negociava diretamente. Ele ligava como governante para os representantes da Pfizer, da Moderna. Falou isso várias vezes em entrevista, de madrugada, 2 horas da manhã, 5 vezes por dia. E aqui o ministro da Saúde posava, assim, de quem não podia se meter nessas coisas. Aí aparece um vídeo dele lá metido, recebendo o empresário. E é o empresário da farmacêutica, nem sequer é isso. É o da intermediária. E aí, olha, já tem elementos, exemplos suficientes para a gente concluir que o governo Bolsonaro gostava mesmo de negociar com intermediária, porque ignorou a Pfizer, ignorou o Instituto Butantan, que está aqui fabricando vacina. Tem uma parceria original com a China, mas ela é fabricada aqui, produzida aqui, né? Aí ignora. Quando a Pfizer faz a proposta em agosto de 2020, 70 milhões, o Instituto Butantan faz em outubro, 100 milhões, aí ignora. Pfizer manda mais de 80 e-mails, tudo ignorado, depois se recusa, e aí começa a vir a pressão nacional e internacional, aí começa a amolecer por um lado, sem ajustar muito o discurso, né? Depois começam aqueles jogos duplos bolsonaristas que eu já analisei aqui para vocês. Então, esse Pazuello que posou lá de quem não se misturava, tá aí no vídeo se misturando. Fora que
A Coronavac foi a vacina achincalhada pelo bolsonarismo, inclusive pelo presidente da República, quando o próprio Pazuello produziu lá um documento de intenção de aquisição da Coronavac, Bolsonaro veio a público para dizer que já tinha mandado cancelar, porque era vacina chinesa do João Dória, era vacina, era origem chinesa e por isso ele não compraria nem sequer com a aprovação da Anvisa, como ele respondeu numa entrevista. Os vídeos foram todos exibidos, inclusive na CPI da pandemia. Mas só acertaram com a Pfizer depois de muita pressão. Então é tudo feito da maneira contrária ao discurso. E aí eu remeto aqui para o caso do fundão eleitoral. É assim nesse governo. Agora, a CPI vai ter que se aprofundar nisso daí. Porque quando tem intermediária, eles têm um interesse maior. E a intermediária é o quê? Quem leva uma comissão. Ninguém vai ficar pedindo para ter uma rachadinha de comissão para a farmacêutica lá no exterior. Agora, para uma intermediária, essa hipótese que está sendo considerada, e é por isso que eu a coloco, está sendo considerada pelos senadores na CPI da pandemia, é uma hipótese mais verossímil. Você gosta ali do intermediário, porque com o intermediário tem um negócio, né? Dá para conversar, né, nesse clima informal do submundo da política brasileira. Só queria registrar que, naquele caso do Pazuello, a negociação era para obter a Coronavac, ele disse lá direto do governo chinês, mas era por meio de uma intermediária, com o triplo do preço. E provavelmente estavam querendo driblar o Instituto Butantan para não gerar um cacife político eleitoral para o João Dória, potencial adversário de Jair Bolsonaro em 2022, que reagiu agora há pouco dizendo: enquanto trabalhávamos para viabilizar a Coronavac de forma segura e com preço justo para os brasileiros, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em nome do governo Bolsonaro, negava a vacina e superfaturava seu preço nos bastidores. Uma vergonha nacional. Claro que o governador não ia perder essa viagem, essa bola levantada pelo bolsonarismo que ele está cortando.